Hoje a gente vai falar a respeito de uma comunicação mediúnica de um espírito de um mendigo que havia desencarnado há pouco tempo e que apareceu lá no grupo mediúnico para falar a respeito do seu desencarne e para receber um tratamento. Eu gosto de trazer aqui no canal aqueles casos que trazem algum tipo de reflexão ou algum tipo de surpresa para a gente, o que a gente não esperava que acontecesse. E aí a comunicação mediúnica, ela desvenda um mundo um pouco diferente, sempre uma coisa diferente do que a gente esperava que acontecesse. A comunicação mediúnica teve início com um médium reclamando que estava sentindo muito frio. Na verdade, era o espírito que dizia que estava com frio. Era o espírito de um mendigo. Ele havia desencarnado nesta mesma noite. Foi uma noite muito fria aqui em Brasília e ele, por estar exposto ao frio, acabou desencarnando. E o médium, por estar conectado com esse espírito, ele não só reclamava do frio, ele sentia um pouco mais de frio do que ele sentiria se ele estivesse naquele ambiente sem a comunicação desse espírito. Ou seja, havia no médium um reflexo da sensação de frio que aquele espírito sentia. Tá, mas por que aquele espírito sentia frio? Bom, ele ainda trazia reflexo do momento do desencarne dele. Aquele mendigo havia passado os últimos meses inteiros sentindo frio nas noites de Brasília. Ele ia sempre dormir, sofrendo, sentindo o seu corpo se congelando. Para quem não sabe, aqui em Brasília, por mais que seja quente, quando você fica no sol durante o dia, por causa do clima seco, a temperatura cai muito durante a noite. E essa foi uma noite especificamente muito fria. E o fato mais curioso do desencarne desse espírito é que ele já sabia que havia desencarnado, mesmo tendo desencarnado apenas algumas horas antes, o que é muito incomum. Normalmente as pessoas levam dias, meses e até muito mais tempo que isso lá no mundo espiritual para terem a noção de que desencarnaram. E levam muito mais tempo ainda para receberem um tratamento adequado, para serem atendidos em uma colônia ou para serem direcionados e encaminhados depois do desencarne. Ele relatou que via sentindo frios intensos todas as noites e que já esperava esse desencarne, já esperava que ele morresse. Mas o curioso é que ele já estava ciente da morte, ou seja, a perturbação durou muito pouco tempo. Praticamente no início da comunicação, ele já afirmou: eu estou morto, não é? E mais curioso ainda foi a sensação de liberdade. Ele chorava muito por todo o sofrimento que ele tinha passado, é verdade, mas ele também chorava por estar se sentindo liberto. Ele entendeu que finalmente estava livre daquele sofrimento e poucas horas depois de ter desencarnado, já estava sendo atendido em uma colônia. De alguma forma, aquele espírito que sofreu tanto na Terra manteve a sua fé em Deus. Ele sabia que Deus não iria desampará-lo. Ele sabia que aquele sofrimento não era em vão. Ele falou: eu sabia que havia alguma coisa depois da vida. Não era possível que todo esse sofrimento fosse por nada. Tinha que haver alguma coisa. E aí perceba como aquela frase bíblica: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, como essa frase faz sentido nesse caso. E essa foi a surpresa. Aquela pessoa que vivia em péssimas condições, de alguma forma acreditava em Deus, de alguma forma tinha fé em Deus, tinha fé na vida futura e estava aguardando o seu momento de libertação. E quando ele foi libertado, ele, é claro, ficou feliz. Ele sabia que aquele momento era o momento em que o sofrimento dele tinha terminado. De alguma forma, mesmo havendo desencarnado há pouco tempo, ele já trazia um entendimento superior a respeito da espiritualidade e da vida espiritual. Eu não sei os motivos pelos quais ele era um mendigo, mas eu sei que ele já tinha uma fé e eu sei que foi uma demonstração dos princípios bíblicos. Aquele cara que estava aqui sofrendo, de alguma forma, ele já havia se purgado,
já havia se libertado de todas as suas impurezas. E aí, por causa de tudo que ele havia passado, logo depois do desencarne, ele já estava sendo atendido, ele já se sentia melhor. Enquanto a gente cansa de ver casos de pessoas que desencarnaram em tantas outras condições melhores, que tinham vidas muito melhores e que sofrem ou sofreram por muitos anos, 30, 40, 100, 200 anos e até muito mais do que isso. O dialogador que atendeu esse espírito também ficou bem sensibilizado com a situação. Ele sentiu toda a carga emocional, enquanto o médium sentia a dor daquele espírito por tudo que ele tinha passado e ao mesmo tempo um contraste com uma felicidade pela libertação. O dialogador também sentiu toda a carga emocional e entendeu o quanto que essas pessoas sofrem, o quanto que esse frio traz sofrimento e o quanto que é importante a gente ajudar de alguma forma essas pessoas que vivem na rua, que moram na rua ou que dormem na rua durante a noite no inverno, que elas não têm como se proteger desse frio. Então foram meses de sofrimento, meses tendo a sua imunidade debilitada, e aí no desencarne ele já foi recebido em poucas horas e já foi encaminhado para um tratamento, já está numa colônia espiritual. Vocês não imaginam o quanto é raro nós recebermos espíritos que desencarnaram há pouco tempo e que já estão em condições de serem tratados lá no mundo espiritual, já estão em condições de darem prosseguimento à sua evolução espiritual. E isso veio logo de um mendigo, logo de um morador de rua, logo de uma pessoa que não tem condições físicas, materiais nenhuma. Volto a repetir, eu não sei mais nada a respeito dele. Não sei por que ele estava lá, não sei que formação ele teve, não sei o passado dele. Mas eu sei que ele já tinha uma resignação interna. Ele tinha uma confiança em Deus. E apesar de toda aquela situação que ele vivia, ele não se revoltou com Deus. E aí, uma vez que desencarnou, já seguiu para um mundo melhor. Enquanto nós aqui, em situações de vida muito melhores, desencarnamos em condições muito piores do que esse mendigo. Então é um caso que a gente precisa refletir. É algo que a gente precisa pensar a respeito e entender o porquê que essa pessoa que estava ali nessa situação tão deprimente para nós, chegou do lado de lá em uma situação tão melhor do que a maioria de nós todos. Não estou falando para ninguém ir morar na rua. Não estou falando para ninguém se tornar um mendigo. Isso certamente não é a solução. Mas a forma como nós nos sentimos internamente e a forma como nós vemos a vida, isso certamente é a diferença. Se nós estivéssemos lá, se nós tivéssemos perdido tudo, estivéssemos morando na rua e sofrendo dessa forma, talvez nós estivéssemos em uma situação de revolta muito maior, talvez nós estivéssemos buscando vingança contra aqueles que nos colocaram nessa situação. Mas esse mendigo não. Ele apenas aguardava o momento da libertação e tinha a confiança que depois da vida tinha que haver alguma coisa, que Deus não poderia ser injusto, que Deus não poderia fazer isso com ele sem que houvesse um motivo. Tinha que haver alguma coisa. E quantos de nós tem uma fé dessas? Praticamente ninguém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do relato desse fato que aconteceu lá no grupo mediúnico, dessa comunicação mediúnica. E se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixe seu like, deixe um comentário para ajudar o canal a crescer. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações dos nossos futuros vídeos. Um grande abraço, fique bem e até o próximo vídeo, a gente se vê.